Gustavo é bem-vindo. Com toda a liberdade. Fique à vontade. Eu dou um puxãozinho. Ei, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Uma boa noite com Jesus. Amém? Amém. Eu quero dizer para vocês com toda convicção, o Senhor é a força da nossa vida. Aleluia. Amém? Glória. Você pode olhar para o seu irmão e dizer, irmão, o Senhor é a força da sua vida. Amém? Aleluia. Irmãos, o Senhor é a força da sua e da minha vida. Amém. Glória a Amém. Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, irmãos, eu quero que vocês deixem anotado a escritura que nós vamos usar nessa noite. São duas escrituras, mas para vocês marcar aí, para nós lermos juntos. Encontra-se em Filemão, capítulo 1. Filemão 1, verso 1 também. É a escritura que nós vamos usar. Os irmãos já podem deixar anotado aí. Filemão, capítulo 1. É uma escritura que ela está tipo um pouco escondida, né? Até para eu achar que estava anotado, eu não estava conseguindo. Todos encontraram? A irmã ali é boa para achar a escritura, né? O Filemão ele fica depois de Tito e fica antes de Hebreus. É bem fácil assim, né? Mas na hora que você fala onde é que está o Filemão. Até eu estou perdido aqui, irmão. Mas você pode ficar tranquilo, mas eu vou esperar vocês. Depois de Hebreu. Antes de Hebreus. É, um livro antes de Hebreus. Achou? Você chega no livro de Hebreus, você volta uma folha, que é a minha Bíblia está aqui. Uma folha já é Filemão. Pequenininho também. Isso mesmo. Isso, achou? Aí eu convido vocês, que puderem, ficar de pé para nós lermos. A epístola ao Filemão foi escrita pelo apóstolo Paulo também, tá bom? Prefácio e saudações e ações de graças. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Amém. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Senhor Deus, o Senhor me deu essa inspiração ainda lá em Pimenta Bueno, Senhor. Nem sabia que teria que pregar. Mas eu confio que o Senhor falará através dos lábios deste indigno servo, para mim e para todos os meus irmãos. Ó Senhor Deus, quão maravilhoso é estarmos em Tua presença. Como o irmão disse aqui no princípio, isso mexe com o meu coração. O Senhor mesmo, com os Teus lábios santos, prometeu que onde estivéssemos reunidos em Teu nome, 2 ou 3, o Senhor estaria em nosso meio. Glória a Deus. E o Senhor estando em nosso meio, ó Pai, há bênçãos com certeza para cada um de nós. Graças a Deus. Abençoa o Teu povo, ó Pai, abençoa esses irmãos que dedicaram este tempo ao Senhor e ajude-nos com o perdão de nossos pecados, com o batismo do Espírito Glória a Santo, Deus. com curas, com sinais, com maravilhas. Pois te peço, ó Pai, no nome que é sobre todo nome, o nome que tem autoridade de expulsar os demônios, o nome que tem autoridade de curar as enfermidades, o nome que tem, ó Pai, autoridade para ressuscitar os mortos e para salvar os perdidos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro e muito te agradeço. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos? Eu quero também ler para vocês, junto com vocês, né? Vocês podem permanecer assentados, no livro de Efésios, capítulo 3. É a primeira escritura que eu deixei anotada quando eu comecei a fazer aqui o meu estudo. Mas logo depois me veio esse de Filemão, aí eu pensei, esse vai ser a abertura. Mas era Efésios que estava aqui em primeiro lugar. Filemão seria segundo, mas Deus quis que fosse assim.
Filemão, a primeira escritura, e Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, e para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho. Amém? Amém. Aí eu continuo, eu continuaria aqui. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos. Você já pensou, irmãos? O apóstolo Paulo, com o poder, com a autoridade que Deus deu para ele. O poder e a autoridade a ponto de ser um dos apóstolos que mais escreveu a Bíblia. Quase todos os livros do Novo Testamento, quase todos, é ele que escreveu. E ele vai dizer o quê? Eu, o tocha das galáxias, né? Não. A mim, o mínimo de todos os santos. Aí lembra aquilo que a irmã falou, né, irmão? Da humildade. Não sei se você estava na hora, né? Mas ela falou sobre a humildade, né? Deus ama, irmãos. Deus ama a humildade. Nós aprendemos no decorrer da nossa caminhada cristã que se você quer subir, qual que é a maneira para você subir? É descer. A maneira para a gente subir é descendo. É nos humilhando. Me veio uma escritura na cabeça. Diz assim, humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Amém? Amém. Nós não temos que ficar aqui exaltando a nós mesmos, porque o irmão Maurício, porque a irmã Rosa, não. E nem com dó. Tadinha da irmã, tadinha do irmão, não. Nós não temos que ficar nem tadinho de nós mesmos, tadinho de mim, não. E nem o próprio Jesus quis que o homem olhasse para ele na cruz do Calvário e dissesse, tadinho dele, coitado dele. Não. Ele não morreu para ninguém olhar e falar, coitado dele, mas para que nós crescemos nele e fôssemos salvos. Aleluia! Ei, glória! Crescemos nele e fôssemos salvos por ele. Olhando para ele, diz assim, o ladrão da cruz. Me perdoe, irmão, eu saí de um pouco, eu vou voltar lá. Olhando para ele, diz o ladrão da cruz. Liberdade do Espírito, irmão. Liberdade do Espírito, fique à vontade. Senhor, nós falamos isso agora há pouco à tarde, para um judeu chamar Senhor somente Deus. Eles não falam. A palavra Senhor é uma tradução para o português, mas a palavra original significa Elohim. A palavra Elohim é Senhor. E ele olhou para o seu lado, olhou para aquele homem, e ele pôde fazer um autoexame. Eu era ladrão, eu nunca vi esse lá no nosso companheirismo como ladrão. Eu era um salteador, eu nunca vi este no nosso companheirismo com os malfeitores. Eu só ouço dizer que ele faz o bem, que ele só fez o bem, que ele só fez o bem e ele está aqui. E aquele ladrão, pela revelação de Deus, ele diz, Elohim, Senhor,
lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. Ele teve por revelação que aquele homem era Deus feito carne. E que ele não era o rei dos judeus, como dizia aquela plaquinha como zombando dele. Está aí o rei dos judeus, morto. Está aí o rei dos judeus crucificado, nu, levado ao Calvário. A vergonha da cruz. Mas ele era o rei dos reis. Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que estava ali pagando o preço por aquele ladrão, por aquele outro ladrão também, por todos aqueles que o julgaram, que o condenaram. Mas quem é que creu para ser salvo? Isaías 53, o profeta Isaías já de antemão perguntava: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? E ele vai dizer do Messias, porque foi subindo como renovo, como perante uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Aquele Jesus que destacava no meio dos outros pela altura, não tinha parecer nem formosura. O profeta Isaías profetizou acerca dele. Ele era sem parecer, sem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era comum. As vestes de Jesus eram como as vestes dos mais pobres. As sandálias de Jesus como as sandálias dos mais pobres. Cada peça de roupa era como as dos mais pobres. Ele no meio do povo. Ninguém sabia quem era ele. Os soldados, quando foram prendê-lo, disse para Judas: nós vamos te dar uma moeda e você vai ter que mostrar para nós quem que é ele. Mas não era aquele que ressuscitou os mortos? Não era aquele que perdoava? Não era aquele que fez aquela revolução? Mas eles não conheciam, ele era muito comum, ele era muito simples. Este evangelho é muito simples. Quem deu crédito à nossa pregação? E você pode olhar para você mesmo e dizer assim: o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que cada um de nós estamos fazendo aqui? Pela graça de Deus, estamos dando crédito à pregação da palavra. Aleluia! Deus, aleluia! Estamos dando crédito, estamos ouvindo, estamos aprendendo de Cristo. E Cristo levantou, após a sua ida, ele levantou homens. O apóstolo Paulo, ele veio, se eu não estou enganado, 58 ou 68 anos depois da partida de Jesus Cristo. E falando do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo começou a sua caminhada, há relatos que ele começou ali a aprender sobre os pergaminhos do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Eclesiastes, e foi até aprender ali o Velho Testamento, as profecias que falava do Messias, da vinda do menino que se nos deu, uma virgem conceberá. Ele foi aprender aquilo dos seus entre 8 e 10 anos de idade, até mais ou menos os seus 30 e poucos anos de idade. E o apóstolo Paulo era Saulo de Tarso, ele era um grande estudioso das Escrituras. Não pensa que era qualquer pessoa. Ele estava a ponto de se tornar o sacerdote, ou até mesmo o sumo sacerdote. Aprendia passo a passo. Olha, tem uma escritura que diz que uma virgem conceberá, como é que vai ser isso? Então ele examinava passo a passo das escrituras, e ele sabia que o Messias, quando se refere a Messias, é o ungido do Senhor. E quando se refere a Messias para o povo judeu, eles não têm o Messias como uma segunda pessoa da Trindade ou uma terceira. É o próprio Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele sabia que haveria de vir Deus pessoalmente na terra. Quando? Ele não sabia. Mas a promessa estava lá através do profeta Isaías. E o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso até então, ele começou a estudar e via que havia na época dele uma seita
chamavam-se seita. Uma seita que seguia um homem muito comum, chamado Jesus Cristo. E através das escrituras do Antigo Testamento, ele diz assim, este povo não pode continuar. Este povo tem que ser barrado, tem que parar com essa idolatria, um homem chamado Jesus. E ele começou a conversar com o seu mestre, o grande Gamaliel. O seu mestre, o seu professor. Ele disse para Gamaliel assim, olha, há um povo aí que cria num homem chamado Jesus de Nazaré. E aí a Bíblia, o pergaminho, os escritos não diz nada bom de Nazaré. Só tem prostituição, só tem coisas ruins. Não pode vir nada. E nós temos que parar com isso, porque este homem morreu na cruz do Calvário. E este povo ainda está lá, fazendo reuniões. Nós temos que parar com isso. Gamaliel diz para ele, Saulo, olha, deixa esse povo quieto. Continua os seus estudos, continua os seus afazeres através dos estudos, mas deixa eles, porque se eles forem uma heresia, se eles forem uma seita, se esse Jesus não era nada além do que aquele homem comum, eles vão acabar por aí mesmo. Mas se eles for de Deus, você vai estar lutando contra Deus. Você já pensou um homem lutando contra Deus? E mesmo assim ele diz, eu quero uma carta para ir prender este povo. Paulo tinha tanto poder, irmãos, que ele poderia prender quem ele quisesse. Ele poderia até mesmo matar ou permitir que fossem mortos quem ele quisesse. Era um grande homem. E ele pegou aquela carta, ele montou ali no seu cavalo e chamou os seus homens de confiança e foi. E foi. Com todo aquele afinco, eu irei e acabarei com essa seita, com esta religiãozinha, com este ajuntamento desse povinho. As pessoas que mais se ajuntavam para ouvir a Jesus eram o povinho, era a escória, eram os mais simples, eram os mais pobres. E hoje não está diferente. Quando se fala de pobreza, não fala de miséria, de real, de dinheiro. O rei Davi era um grande homem de Deus. Ele diz assim, eu sou pobre e necessitado. Quando se fala de pobreza, é o rei de Israel. Eu sou pobre e necessitado. Mas o Senhor cuida de mim. Ele pega ali e começa a descer com todo afinco para Damasco. E no meio do caminho, ele vê uma grande luz. E ele cai. Ele tenta enxergar, não consegue ver mais nada. Ele lembra que quem tirou os filhos de Israel lá do Egito, lá daquela terra, e levou até a Palestina, foi aquela luz. A próprio pergaminho do Antigo Testamento diz que de noite era uma luz e de dia uma grande coluna de nuvem. E ele olhou para aquilo e diz assim, Senhor, quem és tu? Um judeu chamava qualquer coisa de Senhor? Não chamava nada. Ele sabia que aquela luz era Deus. Ele diz, Senhor, quem és tu? Jesus já tinha morrido, nós acabamos de falar, há 58 ou há 68 anos antes disso. 58 anos depois disso, ele vê a luz e diz, Senhor, quem és tu? A luz responde, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Eu pergunto para você, irmão Maurício, ele realmente estava perseguindo Jesus? Estava perseguindo Ele estava perseguindo o povo. Só que Jesus, irmão, fez uma promessa, estarei convosco todos os dias e em vós, dentro de nós, todos os dias. Então, quando ele estava perseguindo o povo de Jesus, estava tratando com Jesus. Verdade. Aleluia. Eu sou Jesus a quem tu persegues. É verdade. E eu lendo a respeito disso, eu descobri que quando o Saulo de Tarso teve aquela experiência no caminho de Damasco com Deus, nunca mais a vida dele foi a mesma. Quando
Quando eu tive a minha experiência com esta Bíblia, com este caminho de Damasco, nunca mais eu obtive aquela experiência, mas foi esta nova experiência. Amém. Deus. Peça a você que Deus não está afim de você. Você já parou para pensar que quando um homem, um jovem, está afim de uma moça, ou uma moça está afim, o prazer é ver, o prazer é poder olhar, o prazer é poder estar pertinho, o prazer é poder conversar um com o outro. Hoje nas tecnologias, digita, e boa tarde, eu tô com saudade. E naquele tempo eram as cartinhas, oh minha princesa, não vejo a hora de te ver, oh que saudade. E assim, irmão, é Deus com a noiva dele. Glória a Deus. Deus está afim da sua noiva. Deus está afim de nós em particular com ele. E o apóstolo Paulo, a mesma coisa, né? a noiva é a mesma coisa. A noiva quer cantar. Vocês não pensam que esses hinos que nós cantamos é uma adoração? É a noiva dizendo para o noivo, eu estou com saudade. Ou como é precioso andar nos seus caminhos. Ou como é bom receber os presentes do Senhor. É verdade. A noiva está afim de ver o noivo. E o noivo está afim de ficar perto da noiva. Amém. E Deus pôde pegar aquele Saulo de Tarso e transformá-lo em um Paulo. Ele estava disposto a renunciar tudo que ele sabia de Deus. Ele pensou, tudo que eu sei de Deus, não sei nada de Deus. Quanto mais ele sabia, menos ele sabia. Até que Jesus se revelou para ele. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu... 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor. Perdão, isso mesmo. Porque eu recebi do Senhor aquilo que eu também vos ensinei. Então ele já não sabia mais da teologia, do Gamaliel. Era do Senhor. Direto. E ele começa a escrever. E a vida de Paulo se transformou em um inferno na terra. Era perseguição. O homem que uma hora estava perseguindo, ele agora estava sendo perseguido. O homem que uma hora estava ali no seu poder, agora estava correndo para lá e para cá. Só que não de braços cruzados, ele estava correndo, levando afinco a palavra de Jesus. E quanto mais eles pressionavam o Paulo de Tarso, mais ele pregava o evangelho. Ia nas praças, contendia, pelejava. Dizia para eles, olha, eu estou vendo aqui na praça de vocês, há um altar para Diana, há um altar para a deusa tal, para o Deus tal, para o Deus tal, e há uma pedra ali dizendo ao Deus desconhecido. Este Deus desconhecido é o Deus que hoje eu vos prego aqui. Glória a Deus. Quem que era esse Deus, Paulo? É o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Era desconhecido para eles. Era desconhecido para eles, mas havia se manifestado a Paulo. E agora Paulo estava pregando, uma hora Paulo chamava aquilo de seita, até que aquilo entrou nele e disse, não é seita, este é o Evangelho, este é o poder de Deus. E ele pôde, irmãos, pregar o Evangelho até que o sistema religioso, quem é que tentou barrar a continuação da vida de Jesus? A prostituta? Não. A prostituta foi perdoada. O bêbado? Não. O bêbado é perdoado. O ladrão da cruz? Não, o ladrão estava perdoado. Mas quem parou, quem intentou contra a vida de Jesus foi o sistema religioso. Isso é duro de falar, mas é a pura verdade. O sistema religioso que diz assim, nós amamos a Deus. Nós adoramos a Deus. Nós louvamos a Deus. E quando você fala o nome deste Deus é Senhor Jesus Cristo, eles não querem aceitar. Eles te expulsam, eles te mandam prender, eles querem calar. E o intento não é nem do homem em particular, é do Satanás. Satanás, naqueles fariseus, eles pegaram a Pedro e a João quando viram que eles estavam fazendo sinais e maravilhas, usando o nome de Jesus.
pegaram, prenderam e falaram assim, em que nome vocês estão fazendo isso aqui? Ele falou, no nome de Jesus de Nazaré, esse um que vocês mataram. E eles fizeram um conselho, a Bíblia em Atos diz que eles fizeram um conselho e diz assim, vamos ameaçá-los e vamos prender e vamos bater e até matar se eles não parar. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz assim, mas antes obedecer a Deus ou aos homens? Eu, porém, obedecerei a Deus. E glória a Deus. Qual foi o final de Pedro? Crucificado. Mas não obedeceu aos homens, e sim Deus. Jesus tinha falado, ide por todo mundo e pregar o evangelho, começando de Jerusalém. Lá mesmo, Pedro e alguns outros foi barrado. Mas Deus, irmãos, não fica de braços cruzados. A obra de Jesus tem que continuar. A obra de Jesus tem que continuar. Ele levanta um Paulo. E o Paulo foi um dos maiores pregadores do evangelho para o povo gentil. Povo gentil, meu irmão me perguntou, povo gentil é uma pessoa que faz a obras boas. É um povo gentil? Você é gentil comigo? Eu falei, não, povo gentil vamos comparar. Os judeus é uma nação escolhida. Fora dos judeus, tudo é gentil. É uma raça que não tinha muito valor, sabe? Não era escolhido por Deus. Não era escolhido. Mas quando Jesus esteve lá pregando para os judeus, um com o braço cruzado, o outro assim, chamava isso que ele está fazendo, essa ressurreição, esses milagres, isso é coisa do diabo. Atribuía coisas de Deus para o diabo. Isso é blasfêmia. O que é blasfêmia? É você atribuir algo que Deus está fazendo ao diabo. E ao mesmo instante, Jesus pôde observar que o povo gentil que estava ao redor chegava nele e dizia assim, Senhor, fala uma palavra à minha filha, ela será curada. Ele diz, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha o povo gentil, os cachorrinhos. Já pensou Jesus chegar em nós, em mim, e falar assim, cachorrinho. Chamar de cachorrinho. Na era que nós estamos vivendo, vamos processar, vamos tirar dinheiro dele. Não, aquela mulher não fez assim. Ela disse, Senhor, eu sei que você não pode tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos, mas sabe, os cachorrinhos também se alimentam das migalhas. Me dá um pouquinho. Fala somente uma palavra para minha filha, eu tenho certeza que ela vai ser curada. E ele falou, vai mulher, grande é a tua fé. Vai mulher, que grande é a tua fé. Aleluia. E ela foi e recebeu a cura da sua filha. E aquele soldado romano disse para Jesus, ele também era um gentil, ele diz assim, olha, eu sou um centurião, eu ordeno 100 homens debaixo ali da minha tutela. Eu digo para aquele vai e ele vai, eu digo para esse vem e ele vem, mas eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Diga apenas uma palavra e o meu servo sarará. E Jesus falou assim, nem em todo Israel achei tanta fé como a deste homem. Vai, que o teu servo será sarado. E ele foi, irmão, e quando ele estava indo para lá, vieram correndo e disseram, olha, ele levantou da cama, ele está bem. Qual horário foi isso? Ele foi tal hora, e ele lembrou que foi na mesma hora que Jesus falou aquelas palavras. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Tá bem? Nós vamos notar. E ele era um gentil, né, irmão? Lembrando para os irmãos, né, que esse centurião era um gentil. Como nós somos gentil. Lembrando que Paulo, após começar a pregar o evangelho, ele foi preso. Ele apanhou. Ele viveu a maior parte da sua vida, a maior parte dos seus sermões, preso. Nós somos livres, não somos? O Maurício pode vir do Pacarana aqui, pode ir lá para Ji-Paraná, pode ir para Porto Velho, pode ir para onde quiser. Mas Paulo não podia mais. Os homens barra este homem. E quanto mais ele leva este evangelho, mais as pessoas estão vindo. Quanto mais ele fala, mais o povo vem. Barra, prende. E eles prenderam ele, mas quando a obra 352, quando a obra é santa, é de Jesus, ele é o responsável pela obra. Quanto mais eles prendiam Paulo, e prendia suas pernas, e prendia suas mãos, e prendia tudo, aí chegavam lá com uma penazinha e um pouquinho de tinta. Olha aqui, ó. Deus mandou te entregar isso aqui, Paulo. E ele podia escrever aos Coríntios, a Filemon,
Aí, 1 Timóteo, 2 Timóteo. E ele começou a escrever, irmãos. Glória a Deus. Hoje nós temos uma dificuldade para pregar, mas ele preso, é o que ele mais fazia, era pregar o Evangelho. Cartas aos Efésios, cartas aos Gálatas, carta a Timóteo, cartas ao Filemão. E cada carta daquela, imagina ele sentadinho lá, falando assim, correio, chegou uma carta nova. Eles pegaram, Paulo, um prisioneiro de Cristo. O apóstolo Paulo mandou uma carta para nós. Olha o tema, Paulo, um prisioneiro de Cristo. Quando Paulo se referia lá na cadeia, Paulo, um prisioneiro de Cristo, a gente imagina assim, é porque ele estava preso, é porque ele estava apanhando. Não é por causa disso. Aquilo ali para ele era normal. É aquilo ali, ele diz aqui, ó, eu anotei aqui, ó, Gálatas 6, versículo 11 até o 18. Porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Cada sermão que ele pregava era apanhando. Cada sermão que ele pregava era sendo chicoteado. E ele diz, eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Não foi fácil, não. Mas ele não parava. Não foi fácil. Pensa no homem que lutou pela causa do Evangelho. Aleluia. E ele diz assim, ó. Ele diz assim no livro de Efésios 3:1. Efésios 3:1. Porque por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. E quando ele se refere Paulo, um prisioneiro, ele não estava ali dizendo daquela cadeia, daquelas águas sujas, cheias de ratos, baratas, escuridão ali. A lamparina era boa, mas antes da lamparina, Paulo estava lá, não tinha lamparina, na escuridão. E às vezes uma tocha lá que o soldado romano botava, aquela clarãozinha entrava na cela e ele ia lá e escrevia. Ele ia lá e escrevia. Mas quando ele se relata Paulo, um prisioneiro de Cristo, era tirando, ele falou, olha, agora eu sou o prisioneiro de Cristo. Onde é que eu for? Eu sou o prisioneiro de Cristo. Glória a Deus. Aonde é que nós andarmos por este mundo? Nós somos prisioneiros de Cristo. É verdade. Um prisioneiro na cadeia, ele não tem regalias. Olha, eu sou um prisioneiro, eu quero ir em tal lugar. Não, o prisioneiro ele é levado, acorrentado para ali, para cá, fica quieto, calado, não fala, vai beber a hora que nós quiser, vai comer a hora que nós quiser. Mas Paulo não estava preocupado com isso. Ele estava querendo continuar um prisioneiro de Cristo. E Jesus, no livro de São Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30, ele diz assim, ó, para os prisioneiros dele. Você é um prisioneiro de Jesus Cristo? Quantos aqui consideram-se prisioneiro de Jesus Cristo? Olha o prisioneiro de Jesus Cristo. Meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Prisioneiro de Cristo. Meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, Paulo, depois de pregar todo este evangelho, ele diz assim, quanto a mim, eu sei que eu já estou sendo oferecido. Ele sabia, irmãos, que ele já estava sendo oferecido. Os homens já estavam tramando. Nós temos que calar. Nós temos que calar esta voz. E quanto mais ele sabia que ele teria que ser calado, mais ele escrevia. Mais ele pregava. Mais ele diz, olha, para as moças, para as mulheres cristãs, para os maridos cristãos, para o pastor, para o presbítero, para este, para aquele, faça isso, faça aquilo. Timóteo, meu filho. Quem parou isso, né? Timóteo. Quem parou as cartas que ele Quem deu? parava? Tá aí hoje. Timóteo, meu filho, cumpre o seu ministério. Faça a obra de um evangelista. Pregue a palavra, pregue isso a tempo, fora de tempo, corrija, redáguas. E Timóteo, eu vou fazer isso, eu também quero ser um prisioneiro de Cristo. Aleluia. Aleluia. Agora, no livro de Romanos, capítulo 7, aquele mesmo Paulo, ele diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço. Olha uma luta, irmãos.
Certa vez batizou-se um índio, desses índios bem rústico, bem lá da mata mesmo. Ele batizou, ele veio para a igreja, ele começou a viver o evangelho. Imagina, ele foi batizado no nome de Jesus Cristo, começou a lavar os pés, a tomar da ceia. Aquilo era novo para aquele índio. E quando chegaram ao índio, perguntaram assim: o que você sente depois de você sair lá do mundo e ser um prisioneiro de Cristo? Ele diz: olha, eu sinto como se tivesse dentro de mim 2 cães brigando. Um cão negro, um cão branco, e é o dia inteiro. Eu quero fazer o bem, não faço, o mal está sempre diante de mim. E a hora que eu estou fazendo mal, eu me arrependo. É uma luta, é uma briga constante. O índio disse assim. E foi perguntado para o índio: e qual desses cães está vencendo? Ele falou: aquele que o índio alimenta mais. Aquele cão que você começa a dar água, começa a dar uma comida, ele pode estar esquelético do jeito que for, mas quanto mais se alimenta, mais forte ele fica, mais robusto ele fica, mais forte, mais brilhoso. E o índio diz: aquele cão que eu alimentar mais é o que vai vencer. Qual que nós devemos alimentar mais? Os desejos da carne? As concupiscências do mundo? Ou os desejos do Espírito Santo em nossas vidas? Aleluia! Às vezes o desejo do Espírito Santo, sabe o que é, irmão Maurício? É que você fica sozinho aqui, que eu vou cuidar de você. Às vezes o desejo do Espírito Santo é que você saia do meio da sua parentela, como ele diz a Abraão. Saia. As amizades. A primeira coisa que Deus faz é mandar tudo em limpar tudo. Aí você se torna uma nova criatura. Nova criatura. Vocês pensam que é fácil viver? É muito bonito. Muito fácil você dizer assim: eu sou um crente. Todo mundo é crente, virou estátua. A mulher prostituta lá do mundo vai para a televisão e fala assim: a partir de agora eu sou crente. E não muda nada. Os lábios vermelhos, os brincos na orelha, o cabelo cortado, eu sou crente. Não, mas melhor do que crente, eu sou evangélico. Isso não faz diferença. Isso não faz diferença para o diabo. O diabo cruza o braço e dá risada. Você falar que é crente, o diabo dá risada. Falar que é evangélico, o diabo dá risada. Sabe? O que muda, o que causa pavor no diabo é você viver um prisioneiro de Cristo. Amém. Uma vida vivida, uma vida dedicada, uma vida constantemente buscando a presença de Deus. O diabo não pode chegar, irmãos, na penitenciária para você entrevistar um desses grandes bandidos por aí, Fernandinho Beiramar e não sei o quê. Você tem que mandar uma carta lá para a presidência e dizer: olha, eu quero fazer uma entrevista para televisão. Eles vão analisar para que você quer aquilo, para que objetivo, eles vão deixar ou não dentro de 15 dias. Aí você tem que entrar lá e tem que sujeitar a ordem deles. Ó, você vai entrar a tal hora, você tem que ir assim, tem que ir assado, para entrevistar um homem corrupto desse aí. Agora, se você é um prisioneiro de Jesus Cristo, para entrar o diabo até aí, ele tem que primeiro pedir ordem lá no Supremo Tribunal. Igual fez com Jó. Então, compensa. Vale a pena sermos prisioneiros de Jesus Cristo. Glória a Deus. Prisioneiro de Jesus Cristo, estará sendo tratado por Jesus, estará sendo cuidado por Jesus. E outra coisa, Jesus pode sim ter o direito de falar assim: vai e faça tal coisa. Vá lá, e Paulo, você está muito preso aí, nessa circunstância, nessa cadeia, nesta lamúria. Mas sabe de uma coisa, Paulo? Eu quero que você e Silas comecem a cantar. Canta aí, canta os hinos. E eles foram cantando, e o Paulo está lá preso, as pernas, as mãos, não podia nem mexer direito, e o Silas também. Ô Silas, vamos cantar uns hinos? Ô Paulo, mas cantar uns hinos aqui? Vamos cantar. Deus está mandando nós cantar. Eles começaram a cantar, e foi cantando, e foi cantando, e foi cantando. Daí a pouco eles sentiram assim que começou a tremer, e os umbrais daquilo tremeu, e aquela cadeia caiu, aquelas correntes se soltaram, eles levantaram. E ele era para eles fugir? Não, era para eles ganhar almas para o reino de Deus. Quando ele se levantou e os presidiários tudo ali ao redor, o que é isso? E eles saíram lá fora, o carcereiro já com a espada para se matar. Paulo disse: não faça isso não, meu irmão. Ah, porque o soldado é o seguinte: fugiu um ladrão, a gente paga com a vida.
Eu falei, não, mas nós não fugiu não. Eu estou aqui, o Silas está aqui, os outros presidiários, está tudo aqui. Fica tranquilo. E ele começou a ver, olha, eu vi aí vocês cantando e as coisas caíram e abriram as portas. O que eu faço para servir este Deus? O que eu faço para ser salvo? Ali havia um clamor na vida daquele homem. O que eu faço para ser salvo? Glória a Deus. E Paulo deu a grande resposta. Para de fumar, beber, matar e prostituir. O evangelho é simples. Crê no Senhor Jesus. Será salvo. Tu e a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Para finalizar, irmãos, eu lembro de um garotinho. Você ouviu aquele garoto no encontro lá de Espigão do Oeste? Lucas. Aquele que veio com o pastor Eliel. Ah, sim. Aquele Lucas, eu achei ele é bem mais novo que eu, mas eu encontrei ele, um garotinho assim, eu acho uns 12, 13 anos mais ou menos. E eu conversando com ele um dia, ele estava indo para a escola com a bermuda, sabe? E eu conversei com ele e falei assim, irmão, você não tem desejo de servir a Cristo? De ter companheirismo com Deus? Ele falou assim, não sei, eu acho que eu tenho, mas lá em casa é difícil. É mesmo, Lucas? Lá é difícil. O pai, ele toca nos forró, minha mãe vai lá e dança. Lá em casa é complicado. Eu falei assim, mas eu quero saber você. Jesus quer saber, irmã, é você. Irmão Antônio, Jesus quer saber você. Particular, irmão, você. Você não tem vontade de servir a Deus? Ele diz, eu tenho. Eu falei assim, eu vou te convidar, irmão. Sabe a rua fulana de tal, lá perto do Ibama e tal? Eu falei, eu sei. Lá todas as quarta-feiras, sexta-feira e domingo de manhã e domingo à noite nós temos culto. Vai lá fazer uma visita. Aí ele falou assim, mas eu acho que meu pai não vai me levar. Estava preso às circunstâncias. Meu pai, minha mãe. Tem hora que o pai, tem hora que a mãe atrapalha as coisas de Deus. Mas diz assim, não, irmão, não tem problema. Você tem de bicicleta? Não. Vai de a pé mesmo. Vai na quarta-feira e você ouve a palavra. Saiba que a palavra, irmão, ela vai te limpando. Você ouve a palavra, talvez você não vai entender muita coisa. Aí você volta na sexta-feira, ouve mais um pouco, e aquilo vai entrando dentro de você. E essa palavra, irmão, nós não podemos ter ela 50 anos aqui, ó. Nós temos que ter ela nem que seja um ano, um mês, aqui, ó, dentro do coração, vivificada, revelada. Eu falei, vai indo, irmão Lucas, vai indo, vai na quarta, vai na sexta. Aí deu uma quarta-feira, eu olhei e não veio ninguém. Aí eu pensei, nossa Deus. Aí na sexta-feira eu olhei lá, tinha dado uma chuva tremenda. Aí eu olhei lá assim, chegou todo molhado, ele sentou lá no último banco. Aí eu falei, eita, glória a Deus. Quando acabou o culto, eu fui lá, ele todo molhado. Eu falei assim, irmão, você veio hoje? Eu falei, rapaz, eu saí lá do quilômetro 4, são 7 quilômetros para frente. Eu vim, e no meio do caminho que choveu, eu pensei assim, mas eu vou molhado mesmo. E eu falei assim, é hoje que Deus vai te abençoar, irmão. E ele foi, aí no domingo de manhã ele foi, no domingo à noite, foi na outra quarta, daí a pouco eu topei com ele e falei assim, irmão, continua, vai vindo, que através de você, Deus precisa de uma pessoa posicionada. Deus precisa de um prisioneiro. E Deus vai trazer a sua família. Você crê nisso? Ele falou, eu creio. É difícil pensar nisso, mas eu creio. Aí ele foi, irmãos. E foi quarta, e foi sexta, e foi quarta, e foi sexta, e ia domingo. Daí a pouco eu olho e chega lá uma turma grande assim, eu olhei. Foi o pai, a mãe, a irmã, o irmão e ele. Sentou lá. Aí eu falei, meu Deus do céu. Glória a Deus. Aí eu fui nele, a sua família, eu falei, é meu pai. Do nada ele falou, rapaz, você está indo aonde? Na igreja. Mas vamos falar com você. Todo dia, todo culto você está indo, eu vou lá. E foi, e começaram a vir, daí a pouco chegaram a família inteira. Ô pastor, como é que nós faz para fazer parte desse povo? Glória a Deus! Aleluia! Como é que faz? Que faremos, varões? Aquela família ali, aqueles 3.000 pessoas na beira ali, daquela pregação de Pedro, 15 minutinhos de pregação, mas que compungiu os corações. Ô Pedro! Ô Mateus! Ô Tiago! Como que nós faz para fazer parte desse evangelho, desta família? Sabendo que estava começando a igreja de Jesus Cristo. Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós. Foi a mesma coisa que foi dito, irmão Davi, irmã, vocês querem fazer parte dessa família? Essa família não é aqui, ó.
Essa família começou lá. Desde antes da fundação do mundo, os nossos nomes estavam lá. E aqui, fisicamente, nós entramos para completar a obra de Deus. Ei, glória a Deus. E eles foram e estão lá até hoje. O pastor Eliel diz assim, lá na minha região, é o garoto que mais me ajuda lá no evangelismo, é o Lucas. E eu falo assim, oh, graças a Deus! Graças a Deus! A melhor coisa, irmão, é você poder falar do amor de Deus para as pessoas. Poder falar assim, irmão, até aqui foi bom, mas olha, tem mais. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus é como uma fonte inesgotável. Uma fonte, irmão. O irmão tem uma fonte ali em cima. Bota a mangueira lá e pode largar ligada aí, ó. Na época da seca, tudo que não para de jorrar. Ali, há algo ali debaixo daquela montanha, o tempo todo assim, ó. O tempo todo. Você pode cavar 10 metros, é mais água, 100 metros. Cava, 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 cava. E eu te digo assim, esta Bíblia é uma fonte inesgotável de bênção, de cura, de libertação. Cava nesta fonte que você vai ver. Ei, glória a Deus. Amém? Aleluia. Ei, glória. Romanos 7, ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre de mim. Mas quando ele estava morrendo, ele lembrou que tudo que ele fez para o reino não é em vão. Nada que nós fazemos para o reino é em vão. Ele pôde dizer com toda convicção, assim, 1 Coríntios 15, dos 55 ao 57. Ô morte, vocês querem me matar aí? Vocês querem cortar minha cabeça? Parar a minha vida? Pode parar. O homem iria parar, mas o espírito da palavra daquele homem não. Até hoje. Quantos anos depois daquilo? E nós estamos aqui ouvindo, lendo as Escrituras. Ele diz, ó morte, onde está a sua vitória? O seu aguilhão, inferno, cadê a sua vitória? Aí ele vai dizer em Romanos, eu combati o bom combate. Ele alcançou a vitória, finalizou a carreira, guardou a fé. Glória a Deus. E o mais, desde agora, está posto uma coroa me esperando. Vale a pena, vale a Para pena. ele e para todos. Para né? todos. Aqueles que creem, né? O apóstolo Pedro e os demais em Atos 2, 37, 38, adiante ele diz assim, porque a promessa do Espírito Santo é para vós, para aqueles 3.000 lá, para vossos filhos, era depois deles, quanto tempo? E para todos que estão longe. Alcançou nós, e mais, e tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Amém. Ei, glória Aleluia! a Deus. Aleluia! Não é um prazer, não é um privilégio para nós saber que Deus abrangeu a graça para nós. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Senhor Deus. Ei, amado Pai. Obrigado por este privilégio, Ei, Pai. Senhor. Aleluia. Eu rogo que as bênçãos dessa palavra encham os corações dos meus irmãos. Ei, glória a Deus. Recompensa cada um, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço mais uma vez, Senhor. Maurício. Pode encerrar, irmão. Pode encerrar. Pode. Abençoe mais o seu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Deus abençoe o casal ali, né? Todos vocês, irmãos. Deus abençoe. Irmão Israel e irmã Irmã Eliette. Eliette. É isso mesmo. Israel, foi um Graças prazer. a Deus. Deus abençoe todos vocês. Através da internet também, eu creio que teve muitos lá que assistiram. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.